nos introduziu a parte mais teórica. Na reunião anterior, o palestrante ele nos trouxe vários casos mais práticos, nos trouxe alguns problemas. Inclusive, se vocês, né, do grupo de estudos, observarem bem no cronograma, esse tema seria para o mês que vem. Só que eu achei legal que a gente, pegando o gancho, né, da fala do palestrante anterior, a gente aprofundasse um pouco mais no comitê gestor e trouxesse também essas preocupações, né, que nos rondam, que é essa usurpação de competência do comitê gestor, essa impossibilidade de ter representatividade de todos os municípios em especial nesse comitê, quais são os possíveis danos que podem ter. Então, geralmente, né, hoje eu trouxe até dois palestrantes um pouco diferentes do que a gente está até acostumado a receber. Nós recebemos até então procuradores ou pessoas que trabalham diretamente com a fazenda pública. E eu sempre comento quando eu vou fazer alguma pergunta, eu vou tirar alguma dúvida, eu falo, eu estou aqui em minoria, né? Porque eu sou da advocacia, enfim, do escritório de advocacia, da parte mais privada, né, pró-contribuinte, e eu achei interessante trazer duas pessoas que eu já sabia que estudavam sobre o tema, estão estudando com afinco sobre a reforma. Então, esse convite foi para trazer também essa visão um pouco do contribuinte, como o contribuinte está enxergando essas mudanças e como é que vai ficar também para eles, porque afinal, obviamente, a reforma teve como principal princípio, principal objeto a simplicidade, né? Então, tudo está em volta da simplicidade, da diminuição das dificuldades que nós tínhamos com várias leis, com vários tipos de tributo, enfim. Então, a simplicidade norteia tudo isso. Mas será que do jeito que está se fazendo, a gente está respeitando essa simplicidade? Será que realmente vai ficar menos complicado? Ou essa tentativa, né, como nós vimos, de fazer um IVA, que inicialmente deveria ser um imposto único, como um IVA dual, e ainda mais trazer essas especificidades de comitê gestor, de representatividade, eles vão, enfim, como esses impactos poderão nos atingir? Acho que deixa eu só ver quem está aqui, né? Estão aqui os outros coordenadores, o Eliseu e a Verônica estão aqui também. Não sei se eles querem dar alguma palavrinha antes da gente iniciar, ou se a gente já começa. Vocês querem falar alguma coisa, Eliseu e Verônica? Iniciar. Tudo bem por Oi? mim. Pode iniciar, tudo Pode bem. iniciar. Então é isso. Então entrego agora a palavra e fiquem à vontade, Osmar. Deixa eu só apresentá-los, né? Os dois trabalham na FNCA Advogados, o Osmar é sócio da área tributária, o Edson é sócio emérito da área fiscal, né, das analistas fiscais, e, enfim, passo a palavra para eles, podem iniciar a apresentação de vocês, fiquem à vontade. E vocês, como sempre, fiquem à vontade também para fazer perguntas, interromper quando for necessário. Legal, Paula, obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos mais uma vez. A ideia, como a Paula bem pontuou, é a gente discutir se essas atribuições do comitê gestor são Ô, Edson, adequadas e... deixa só um minutinho. O seu microfone está um pouquinho baixo. Não sei se todos estão sentindo isso ou só eu que estou meio surdo aqui. Para mim está um pouquinho baixo também, Bom, Edson. Ah, tá bom. Eu achei Então, que era até o meu computador. não, tá. Eu vou... Como é fone, acho que escapou um pouquinho. Tá Mas bom. vamos lá. A ideia aqui é a gente trazer essa fundamentação normativa do comitê gestor e, como você disse, Paula, no começo, eu e o Osmar aqui, e os colegas, debatermos se essa proposta geral de simplificação da reforma vai ser estendida ao comitê gestor, se ele vai ser tão simples assim como estão propondo, né? Porque, inicialmente, esse comitê gestor vai ser pautado por três normas principais, né? A Emenda Constitucional 132, a Lei Complementar 214 e o projeto de lei 108, que ainda não virou lei complementar e que está em discussão no Senado e deve ser aprovada
mais tardar no segundo semestre desse ano, mas que pelos nossos estudos a gente já vem observando que é uma instância que vai ter superpoderes. E superpoderes no sentido de ter uma exclusividade e um poder de decisão para um órgão que talvez não seja justo e paritário, como, por exemplo, o CARF é. Então, dentro dessa proposição, a gente estender essa conversa e esse debate, trazendo alguns dos elementos de como esse comitê gestor foi fundamentado, qual é a participação de estados e municípios e do contribuinte nesse comitê, se ele vai existir ou não, e como você vai contestar eventuais sanções que esse comitê pode trazer para não só para a gestão do recurso público, mas também do nosso lado do escritório de advocacia, né? Quais são os instrumentos de recursos de defesa e de comunicação com esse órgão que vai ser criado. Então, vou começar falando um pouquinho sobre, do meu ponto de vista fiscal contábil, a conexão do comitê gestor com a prática contábil fiscal, né? Então, assim, o principal ponto desse comitê gestor é cuidar da parte da arrecadação. Mas, de novo, né, fica a pergunta: a gente pode delegar para um órgão não representativo a última palavra administrativa sobre tributos que envolvem bilhões de reais e que impactam diretamente a atividade econômica de milhares de municípios, dos 27 estados da federação e dos contribuintes? E, por outro lado, assim, como é que fica contraditório, ampla defesa, processo legal, que estão previstos no artigo 5º da Constituição, quando esse processo se encerra num comitê técnico sem instância recursal paritária? De novo, referência ao CARF aqui, né? Já que você, em princípio, o comitê gestor do IBS ele não vai ser paritário. Então, trazendo para o meu lado de contabilidade tributária, a gente está diante de um cenário que a previsibilidade fiscal é diluída, porque, em princípio, esse julgamento passa a ser feito por um órgão que atua também como normatizador. Porque o comitê gestor, e aí trazendo um paralelo para o comitê gestor do Simples Nacional, por exemplo, ele tem essa capacidade normativa e de julgamento. A diferença é que o comitê gestor do Simples Nacional você ainda consegue recorrer ao CARF, que é um órgão paritário. E isso não está previsto, pelo menos nas leituras que nós fizemos, né, Osmar? Nós não encontramos essa previsão legal nem na Lei Complementar 214, tampouco no projeto de Lei 108, que está constituído. Então, diante disso, o reflexo contábil e provisões contábeis, para a gente que trabalha muito com prestação de contas às auditorias, existe um pronunciamento técnico contábil, que é o CPC 25, que prevê que as contingências devem ser informadas no balanço e classificadas de acordo com seu grau de probabilidade. Se aquela contingência ela é possível de ser realizada, se ela é provável ou se ela é remota. Só que quando você tem jurisprudência e quando você tem um comitê paritário que vai julgar determinados assuntos sobre um ponto de vista igualitário, você consegue ter uma certa previsibilidade. E essa previsibilidade a gente ainda não conseguiu encontrar e enxergar no comitê gestor. Então, isso vai afetar diretamente o caixa das empresas. Porque, pelo princípio contábil, você vai ter que registrar o pior cenário possível dentro desse âmbito de julgamento. Então, botando em termos práticos, vamos supor que uma empresa seja autuada, no contexto já com a reforma tributária em andamento, e que ela receba um auto de infração em relação ao IBS.
a provisão de contingência que você vai fazer vai ter que ser feita no pior cenário possível, ou seja, no contexto do auto de infração, e ser corrigida mensalmente para que se faça ter o reflexo da prerrogativa do julgamento. Algo que não acontece hoje. Hoje em dia, contabilmente falando, você registra o fato pelo valor original que ele aconteceu, ou você pode, pelo princípio contábil, de acordo com os julgamentos e de acordo com os relatórios de contingência que a sua banca jurídica te fornece, mensurar qual é a sua probabilidade de perda naquele processo. Algo que a gente, em princípio, não vai ter dentro do comitê gestor. Então, a pergunta que fica aqui, Paulo, Osmar e colegas, é: a quem interessa um sistema de julgamento tributário em que os julgadores são os próprios beneficiários da arrecadação, né? Sem ter um equilíbrio que a representatividade de um comitê gestor paritário pode oferecer. Então, é uma solução moderna de governança fiscal ou é uma ruptura com os princípios constitucionais de imparcialidade e de participação? De novo, a gente volta na questão do CARF. O CARF é um órgão paritário. O CARF é formado por conselheiros contribuintes, advogados, contadores, que colocam em prática o ponto de vista das empresas. E que se não houver mudanças no projeto principalmente no projeto de lei 108, a gente não vai ter isso nesse comitê gestor. Então, isso pode acontecer. E aí, voltando um pouquinho para explicar a, a estrutura do comitê gestor, né, dentro desse mapa da nossa análise, o comitê gestor foi feito por esse projeto de lei e ele tem algumas lacunas dentro dessa fundamentação normativa, né? Então, só voltando nessa fundamentação, aí podemos ir para a página 5, Paula. Você está no menor arquivo, né? É aquele que tem o nome O Nascimento do Comitê Gestor. Esse. Isso. Então, como o comitê gestor está sendo gestado, né? A gente sabe que a ideia da reforma tributária é trazer simplificação e terminar com esse monte de norma tributária que a gente tem, que é uma colcha de retalhos interminável, trazendo só 3 dispositivos normativos principais, né? Então, a Constituição Federal, após a emenda 132, que cria o IBS no artigo 156A, como competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e municípios. O artigo 156B, que cria o Comitê Gestor como ente autônomo, sem a participação da União, e com poder de regulamentar, arrecadar, distribuir e julgar. Você tem a Lei 214, Lei Complementar, que define base de cálculo, hipótese de incidência e determina a operacionalização do IBS. E você tem o projeto de Lei 108, que cria o Comitê Gestor como entidade pública dotada de independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira, ou seja, é um órgão robusto, poderoso. E, dentro do projeto de lei, o artigo 2º detalha a competência dele, né? Então, ele vai ter competência administrativa para gestão, competência normativa para criar as normas, competência operacional para fazer essas normas valerem e competências decisórias, que aí é onde reside a nossa maior crítica, porque ele vai ter um poder de imposição aos contribuintes e aos estados e municípios também. Não só aos contribuintes, mas a estados e municípios também. Então, além disso, a gente pode falar um pouco sobre as normas interpretativas que esse comitê vai criar, ou seja,
editar um regulamento único do IBS, uniformizar a legislação, senta- reorganizar com a Receita Federal instruções normativas para fazer o IBS funcionar. Também vai cuidar das questões operacionais, arrecadar, distribuir, fazer a compensação dos valores, elaborar um orçamento próprio e cuidar de políticas públicas, né? Avaliando políticas de benefícios fiscais, regimes especiais, e, como eu falei, articular com a Receita Federal e com a Procuradoria como vai ser o tratamento fiscal do IBS. Todas essas competências dentro do comitê gestor, elas são válidas, desde que elas não ficassem também com as questões decisórias nesse contexto. Porque julgar o contencioso administrativo e coordenar a fiscalização conjunta entre entes federados, sem a participação do contribuinte e talvez com a participação reduzida de estados e municípios, é uma atribuição que é muito poderosa para um comitê de gestão, pelo menos nos termos que o projeto de lei vem se apresentando. Vai trazer um aspecto de superpoder, né? Cuidar até do processo de cobrança. Então, fica algo muito, muito pesado e com um viés pró-arrecadação para um único comitê de gestão. Então, Paulo e Osmar, nessa minha fala inicial, a minha crítica direta é no sentido de, primeiro colocando sob o ponto de vista do contribuinte, mas em extensão ao interesse, principalmente dos municípios, de que o comitê gestor do IBS vai ter bilhões e bilhões de reais concentrado na mão de poucas pessoas para se ter decisões que vão impactar a vida de milhões de empresas e de milhões de pessoas no Brasil nos próximos anos. Até foi muito interessante o que você já apresentou de início, Edson. Eu acho que é uma grande preocupação, em especial, dos advogados, mas indiretamente dos advogados, diretamente dos contribuintes. É que, como você bem falou, a gente tinha até então, por mais que, por exemplo, a Receita Federal tem as suas instruções normativas, mas, a princípio, as instruções normativas não podem superar as normas gerais do direito. Então, a gente tem um controle de legalidade muito forte ainda em relação ao judiciário administrativo, e a gente tem essa possibilidade de instâncias. Então, por mais que, em primeira instância, talvez o auditor que julgasse o nosso recurso, mas a gente tinha essa possibilidade de ir para mais, né, ir para mais instâncias e, com isso, tentar ao menos buscar uma imparcialidade mínima, porque, assim, óbvio, a gente não está falando que os fiscais ou os auditores que julgam nas primeiras instâncias administrativas teriam uma subjetividade, mas já que, em tese, foram eles mesmos que lavraram alto, né, a menos, obviamente, uma argumentação muito forte do contribuinte, a gente não ia ganhar, a gente não tem essa possibilidade de ganhar tão forte. A gente geralmente faz a provisão, né, como você bem falou, de êxito, geralmente, do CARF para cima, enfim, ou até do TIT, né, na instância estadual, enfim. E essa outra questão também é realmente esse superpoder, né? Porque se o comitê gestor tiver esse poder normativo, por mais que a gente ainda possua, obviamente, o judiciário para controlar, não é tão forte quanto, por exemplo, as INs que a gente tem, que hoje a IN, se a gente considerar, óbvio, tem as discussões, mas a gente considerar que ela segue uma regra geral e específica, a gente tem um peso bem menor das INs em relação à lei em sentido estrito. Mas agora com o comitê, que, como você falou, ele se preocupa em arrecadar, em distribuir e ainda punir,
a gente fica um pouco, acho que mais à mercê da administração pública nesse sentido. Sem dúvida, Paula. Além disso, você vai, de certo modo, a gente precisa, inclusive, ver constitucionalmente como fica, mas você vai prejudicar a arrecadação dos municípios. Porque, muito provavelmente, esse comitê gestor vai ter, aliás, isso é inevitável, você vai ter um viés político muito forte, dependendo das nomeações e das indicações desse comitê gestor. Então, você corre o risco de, de ter até ter uma injustiça fiscal. Pode acontecer o efeito contrário, você pode ter uma injustiça fiscal no sentido de que nem todos os municípios vão ser beneficiados de forma direta da arrecadação do jeito que deveriam. Algo que não acontece hoje. Hoje você consegue, através da arrecadação do ISS ou do ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios, fazer essa distribuição de forma mais igualitária. Algo que a gente não tem certeza, de novo, pelo menos eu não encontrei no projeto de lei 108, de que há uma garantia de que isso vai acontecer. Então, os municípios também, embora se fale muito da arrecadação no destino e tudo mais, mas você pode trazer, por conta desse superpoder do comitê gestor, uma repercussão econômica negativa para muitos municípios brasileiros. Inclusive, na palestra anterior, né, na reunião anterior do grupo, pelo menos eu, até então, tinha ouvido todas as vertentes, todo mundo que falava sobre arrecadação municipal, que a reforma tributária viria para melhorar essa arrecadação, que ficaria mais simples, tiraria o custo dos municípios, que às vezes não conseguem arrecadar, porque assim, com a realidade de muitos municípios, em especial dos municípios, né, Nordeste, por exemplo, né, menores municípios, que não tem tanta gente, não tem tanta atratividade como outras regiões do país. Então, o que é que foi muito vendido a princípio? Como vai haver essa simplificação, então não vai ter tanto custo, impostos que em certos municípios nem sequer eram arrecadados, né? Porque não havia uma política do executivo ali de promover essa arrecadação. Então, esses impostos viriam para nós, só que o palestrante da reunião anterior, ele trouxe até outra perspectiva, que é justamente essa questão de como a tributação agora vai se dar na origem, não mais no destino. Pequenos municípios não são produtores de serviço, não são, enfim, não tem atratividade para empresas de serviços se instalarem lá. Então, com o fim dos benefícios fiscais, né? Óbvio que existe a guerra fiscal, enfim, tudo teve um motivo para acabar. Mas, querendo ou não, com o fim dessa guerra fiscal, inevitavelmente o município menor vai se sentir prejudicado, porque quem é que vai querer, vou dar até um exemplo lá de Alagoas, quem é que vai querer se instalar, sei lá, em Porto Real do Colégio, que é longe do aeroporto, não tem infraestrutura, não tem profissionais qualificados, pelo menos não necessidade de certas indústrias, ou ele vai preferir ir para São Paulo, que tem um fluxo, tem porto, tem aeroporto, tem toda a estrutura viária, profissionais capacitados. Então, assim, eu acho que para os municípios e, assim, até para as pessoas aqui que trabalham com gestão municipal, arrecadação, procuradoria, trazem muito esse medo. Além disso, assim, há uma previsão muito genérica de um fundo de participação que, teoricamente, seria para equilibrar esses polos. Então, quem perdesse muito em arrecadação devido às mudanças tributárias, eles iriam repor. Mas, assim, vão repor como isso? Será que realmente tem como igualar? Então, sei lá, São Paulo perdeu de arrecadação um valor, vou chutar um valor, 100 milhões de arrecadação.
como é que esse fundo vai juntar isso, vai calcular quanto ele efetivamente perdeu naquelas operações e vai redirecionar esse valor? Esse valor vai fazer falta, talvez, para outros municípios? Muitos municípios, inclusive, são sustentados pelos estados, né? Aqueles repasses. Esses repasses vão continuar. Como esses municípios menores vão se sustentar? Então, assim, acho que, apesar de já ter algumas leis, hoje em dia nós temos muito mais dúvidas do que necessariamente respostas. Só pegando um pouco esse seu gancho, Paula, voltando um pouco lá, quando do início das discussões em relação à reforma tributária, para se ver qual que é a importância, né, desse superpoder do comitê gestor, e não só em relação a ele mesmo, mas a importância dele na própria reforma, foi que quando se começou a discutir a questão da reforma tributária, o principal empecilho, né, da questão da reforma era a questão do Pacto Federativo, né? Então, existia essa questão do pacto e como que foi resolvido isso? Foi resolvido a partir da inclusão, né, do artigo 156A, quando foi que fala que se institui o IBS, ele fala que a competência tributária ela é compartilhada, né? Então, a partir desse compartilhamento é que justificaram a questão de que não existe nenhum tipo de violação ao Pacto Federativo, né? Então, e como que se você consegue é, materializar esse compartilhamento através do comitê gestor, né? Então, esse comitê gestor nada mais é do que uma concretização desse compartilhamento, né, que foi colocado na reforma para justificar a questão, para passar por cima, né, daquela questão do Pacto Federativo. E aí o que acontece? Aí quando foi, até então, na Câmara, falava que o Comitê Gestor, ele ia também é, era dele que sairia as leis, né? As leis que iriam regulamentar o IBS, né? Mas quando chegou no Senado, o Senado ele tirou esse poder do comitê gestor, né? Então, o comitê gestor simplesmente ali fala que os municípios vão, porque é tal negócio, né? Uma coisa é você compartilhar e outra coisa é você ser o dono total de alguma coisa, né? Você pode compartilhar uma coisa que é sua, mas ele é compartilhado, né? Então, e o que sobrou para os municípios, né? Definir a alíquota, só isso, entendeu? Não pode fazer mais nada, né? Então, assim, essa parte de conceder isenções, né, para conseguir atrair empresas para os municípios e tudo mais, acabou, né? Então, não existe mais nenhum tipo de atratividade que os municípios, né, através dos representantes, vão conseguir fazer para poder levar as empresas para seus municípios e seus estados, né? Ainda, né, falando um pouquinho mais sobre a questão de julgamento do comitê gestor, ele é apresentado, né? Se você pegar ali o projeto de lei, o 108, ele diz, né, que lá no artigo 104, né, vai existir, né, a primeira Câmara, a primeira instância de julgamento, né, que vai ser composto por dois fiscais, dois servidores dos municípios e dois servidores dos estados. Depois disso vem a Câmara Recursal, né, a instância recursal, que aí, né, vão ter dois servidores municipais, dois servidores dos estados, quatro ah, é, jogadores do lado dos contribuintes, né, e o presidente. Porém, o maior problema não é esse, né? O problema é que aí vem a Câmara de Uniformização de Jurisprudência. É aí que está o problema, entendeu? Porque até então, se você tem um recurso em segunda instância, por mais que você tenha
a representatividade do contribuinte nessa Câmara Recursal, é, é na Câmara acima que ela vai julgar a questão de jurisprudência e tudo mais. É ali que é o problema, porque é dali que vai sair toda a normatização, vamos dizer assim, administrativa, para que os entes de baixo, né, os jogadores de baixo vão ter que seguir, né? E ali não tem representatividade nenhuma do contribuinte, né? Então, por mais que você tenha embaixo alguém para... Aí eu estou falando, né? Já como advogado de empresa, né? Advogado do contribuinte, né? Já, por mais que você tenha uma representatividade do contribuinte na instância recursal, né? Como hoje tem no TIT, né? A gente tem que lembrar que a gente está falando aqui do IBS, né? Que são aquilo que a gente teria que utilizar como exemplo, né, o TIT e os conselhos, né? Mas não, a gente não tem, né, hoje nos municípios no estado, uma Câmara de Uniformização de Jurisprudência, né? Então, aí que eu vejo o perigo dessa questão, entendeu? Depois você ter que, os julgadores abaixo terão que respeitar isso daí de uma norma que vem de servidores, né? Com a visão totalmente, é, obviamente, né? A gente nunca pode dizer que isso vai ser certeza, mas obviamente uma visão bem contaminada pela visão estatal, né? Então é isso que eu fico preocupado. Eu vou até ler aqui, Osmar, pegando seu gancho, o artigo 108 do projeto de lei, que diz o seguinte: a instância de uniformização da jurisprudência será composta em meio virtual pela Câmara Superior do IBS, integrada de forma colegiada, exclusivamente por servidores de carreira do Estado e dos seus respectivos municípios. Acho que por aí já dá para saber que a gente está num precedente perigoso, sem a participação do contribuinte e ainda assim com pouca representatividade de estados e municípios, porque penso que você vai ter pouco espaço para debate aí. Porque a partir do momento que se uniformiza, a gente tem hoje, como exemplo, o próprio Supremo, né? Você uniformizou uma jurisprudência, uma decisão, apenas cumpra-se, né? Então, aí, obviamente, que isso vai acarretar eu tenho certeza, né, vai acarretar inundações de ações judiciais, entendeu? Vai haver uma inundação e aí aquela simplicidade que a Paula disse no começo vai por água abaixo, né? Porque eu, sinceramente, eu não vejo simplicidade em nada em relação à reforma. Se for falar, apenas um tributo, apenas dois tributos, tal, não sei o quê, mas vai haver ali uma simplicidade em relação às obrigações acessórias e tal, mas, mas a complexidade de colocar isso em prática é muito grande, né? E a gente vai voltar, tudo aquilo que até hoje, né? Se a gente pegar o Código Tributário, né? Não vou lembrar agora quantos anos tem o Código Tributário, e tudo isso, toda essa legislação, a Constituição de 88 e tal, a gente até hoje tem discussões, né, tributárias, né, até hoje. Imagine começar tudo de novo, entendeu? Então, com um sistema novo, com tributos novos, né, é, vai ter muita discussão, vai ter muita discussão. Isso, e assim, até falando no modo mais geral, né, em relação à reforma como um todo, eu acho que a gente pode elencar assim, que tem dois problemas, né? O primeiro, como já falamos aqui amplamente, essa ausência de representatividade, que pode gerar que haja um desequilíbrio nessa balança, porque a gente sabe que, óbvio, não é sempre que os representantes dos contribuintes votam para o contribuinte, mas é certo que, na maioria das vezes, os representantes do fisco voltam para o fisco. Até por uma questão, enfim, lógica, organizacional do local. Mas
até indo de encontro a essa lógica da simplicidade, eu li acho que eu até mandei para vocês, mas eu li um artigo feito, acho que pelo Instituto do Eurico Santi, que ele fala do excesso de penalização. Então, tanto nas regras materiais do IBS-CBS, aliás, do IBS, isso, do IBS, ele tem uma média se eu não me engano, eram 20 regras materiais, ou seja, 20 regras que previam condutas, e tinham 37, acho que eram 57 regras punitivas, regras infracionais. Então, é como se toda a lógica da reforma tributária fosse feita para penalizar ou com uma gana mais arrecadatória do que necessariamente a simplificação, a representatividade, e até a facilitação da obrigação. Porque no momento em que você tem mais penalidade do que condutas a serem feitas, né? E muitas dessas regras de condutas de penalidade são muito abertas, isso gera um problema interpretativo, isso gera um problema até para o contribuinte da questão da boa-fé, já que, por exemplo, não temos nenhuma. Hoje a gente ainda tem uma parte que ainda fala sobre dolo, mas nessa nova ramificação que está se criando, eles não fazem essa diferenciação de dolo, culpa, mérito de implemento. Então, acredito que seja também uma amostra de tudo que a gente está falando em relação à problemática da, da busca da via da criminalização, e não estou falando em relação ao direito penal em si, mas, enfim, da busca por penalizar o contribuinte apenas com a gana arrecadatória, sem pensar que muitas vezes reforços positivos dão muito mais efeito do que necessariamente penalizações. É, o, é a conformidade fiscal às avessas, né, Paula? Porque, embora você está indo completamente na contramão do que propõem, por exemplo, os países desenvolvidos ou os países membros da OCDE, que prevêem conformidade fiscal por boas práticas e não pela cultura da punição. Então, em vez do fisco se aproximar do contribuinte, incentivando e promovendo boas práticas e incentivando quem é bom, ainda se tem aquele viés de se punir pesadamente quem faz errado. E aí você distancia e não cria mecanismos de conformidade fiscal que podem beneficiar toda a população nesse sentido. Ainda se institui muito essa cultura do chicote, da punição. E, infelizmente, no projeto isso não mudou, né? Acho que aquilo que a gente se propôs a falar, né, a colocar essa questão em debate, e também como vocês já tiveram outras palestras em relação ao comitê gestor, acho que seria interessante a gente começar a abrir para o pessoal ter alguma dúvida, né, alguma coisa, querer discutir, né? Seu microfone está mutado, Paulo. Tá muda, Paula. Ah, tá, desculpa. Não, estava falando aqui com o Márcio. Falei, Márcio, eu estou vendo você muito com a mão no queixo, pensativo. Vamos lá, boa noite, pessoal. Primeiro, uma análise um pouco mais genérica, né? Nós estamos diante de um tributo, especificamente no caso do IBS, em que a competência passa a ser uma competência compartilhada, estados, municípios e Distrito Federal, mas ele é instituído por lei complementar nacional, em tese, União. E tem atribuições de regular, uniformizar,
julgar, como vimos agora, né, como estamos vendo agora, por um comitê gestor. E sob a ótica, ainda puxando para a competência tributária e sua perna, capacidade ativa, o comitê gestor teria a própria capacidade ativa, já que ele que arrecada diretamente, né? E uma outra análise com relação especificamente ao julgamento, é que me parece que o contencioso administrativo no comitê gestor, os julgadores estão impedidos de analisar questões de inconstitucionalidade, mas também de ilegalidade, não é isso? Exatamente, exatamente. Só um pouquinho essa questão que você falou do compartilhamento, né, em relação ao IBS, realmente a gente vê que por mais, né, que fala que é compartilhado por estados, municípios e federal, é, mas, como eu falei, né, anteriormente, né, quando se iniciou lá na Câmara, né, esse comitê gestor, né, ele tinha o poder de editar leis, né, era ele que ia editar a lei, as leis, ele que ia regulamentar, era ele, né, que ia fazer tudo isso. A partir do momento que chega no Senado, retira esse poder dele, basicamente, parece que a mão da União, né, se apossou de mais esse tributo. Por quê? Óbvio, né, que o Senado Federal ele pode propor uma lei e tal, mas todos nós sabemos que na política, né, como que funciona, né? Se a administração, se a União quiser com que mude as regras do IBS, vai mudar as regras do IBS, entendeu? Se uma parte desse IBS vai ser, se ele quiser que seja desviado para alguma outra situação, né, que vai ajudar a União, alguma coisa, pode ter certeza que vai acontecer, entendeu? Então, é por isso que é perigoso, né? Na verdade, os municípios e os estados ficaram totalmente na mão da União, né? Dessa forma, eu concordo com o Márcio, e dessa forma a União vai legislar totalmente sobre tributos no Brasil, entendeu? Então, em relação à questão do julgador, desculpa, Márcio, eu perdi o que você falou. Perdão. A questão de não poder julgar questões Sim, de sim, sim. inconstitucionalidade e de ilegalidade, né? Exatamente, exatamente. Pelo projeto existe essa questão. Ele não poderá apreciar, pode ser inconstitucional, mas ele não vai poder analisar isso daí, vai ter que julgar de acordo com essa norma inconstitucional, entendeu? Então, por isso, mais uma vez eu falo, vai haver uma enxurrada de ações judiciais, entendeu? Talvez a simplicidade da reforma vai ser o, o calcanhar de Aquiles da justiça daqui para frente, entendeu? Porque vai ser complicado. E não julgar inconstitucionalidade até acontece em outros tribunais administrativos. Parece que a novidade está em não poder julgar a ilegalidade, né? Sim, sim, sim. É. Isso, porque assim, até a gente trabalha com uma série de teses, por exemplo, que, por exemplo, quando determinada tese ela já foi julgada, mas ainda não houve a finalização do contencioso, não houve o trânsito em julgado. Então, por mais que a, a todo um arcabouço, né, de precedentes que justifica a inconstitucionalidade daquele ato, realmente o julgador administrativo ele não pode se obstar disso. Inclusive, teve até um caso recente que, assim, é de âmbito federal, né? Infelizmente, a gente acaba tendo as melhores discussões em âmbito federal, porque tem mais instrução normativa, tem mais dispositivos internos, então a gente consegue fazer explorar mais casos nesse sentido, mas talvez para mostrar que, apesar de não haver vedação, análise da legalidade, a gente ainda se depara muito com isso na Receita Federal. Tem uma instrução normativa, acho que é número 2525 de 2020, se eu não me engano. Ela é basicamente assim, quando a gente
faz um pedido de compensação em sede federal, a gente não a gente tem duas possibilidades de resposta dessa compensação. Ela pode ser simplesmente indeferida, né, porque aquele crédito que a gente pediu não existe, ou ela pode ser considerada uma declaração, uma compensação não declarada. É como se ela inexistisse no mundo jurídico. Então, a gente faz aquela compensação, só que como ela desobedece às próprias regras que permitem a compensação, ela é considerada nula e aquele débito pode ser imediatamente cobrado. Então, você não tem o direito de defesa administrativo como efeito suspensivo, como numa manifestação de conformidade, por exemplo, que a gente consegue esse efeito suspensivo, né? De acordo com o próprio CTN, a gente tem esse direito de efeito suspensivo, porém, há essa penalidade maior quando a declaração é considerada não declarada. Enfim, só que a lei federal, ela tem um rol específico que diz, compensação não declarada vai ser em tal, tal, tal hipótese, sei lá, são até letra M de hipótese, então são várias hipóteses. Aí veio a instrução normativa e ela conseguiu aumentar esse rol de hipóteses. Então, ela vai além do que a lei federal determina. E como a gente bem sabe, qualquer lei punitiva em direito tributário, né, ela não pode exceder, ela não pode ser feita por instrução normativa e ela não pode restringir os direitos do contribuinte. Então, ela penaliza mais porque ela dá uma multa de 150% e ela penaliza mais porque ela não dá o direito de defesa. E, assim, a nossa jurisprudência está lotada de precedentes, é porque não chegou a ser algo que foi para repercussão geral, mas, assim, é algo uníssono nos tribunais. A gente entrou com essa defesa administrativa, informando que não poderia, blá, 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 e ele falou, a instrução normativa está em vigor, a decisão, né, em resumo, está em vigor, é válida, é aprovada pela Receita, então é legal. Aí lá vai a gente, vai com mandado de segurança, enfim, conseguimos. Mas é uma barreira que, apesar de não existir, né, legalmente, não há essa vedação do julgador que eles façam essa análise legal da coisa, e assim, essa impossibilidade de instrução normativa usurpar competência de lei é algo que está meio que óbvio no nosso ordenamento, né? Eles sabem que eles não podem usurpar a competência legal por instrução normativa, mas eles fazem, e quando a gente recorre em sede administrativa, fala, mas a instrução normativa é válida e está em vigor. E é isso, ponto. Então, assim, eu vi essa revolta, esse estranhamento da impossibilidade de haver dessa impossibilidade de haver uma análise de legalidade, mas no dia a dia da advocacia não é tão incomum não haver essa análise. E principalmente em instâncias, não vou falar instâncias menores, mas instâncias municipais e estaduais. Municipal, então, nem se fala. Porque, geralmente, né, são profissionais que não têm tanta base, são muito mal remunerados, inclusive, né, porque tem os concursos para município, principalmente que eu vejo, principalmente nas regiões, né, municípios menores, que é uma vergonha, que às vezes o procurador, em qualquer outro cargo administrativo, estava ganhando muito mais, então não é atrativo, então não consegue atrair tanta gente tão bem qualificada quanto deveria. Então, vai saindo instituições normativas, vai saindo, enfim, atos infralegais no geral, e quando vem um contribuinte embasado falando, esse ato infralegal está de desacordo com a lei municipal, está de acordo com a lei estadual, enfim, lei federal, a gente vai subindo, e eles falam, não, mas está em vigor, então tem que ser aplicado. E assim, só para exemplificar, né, Paula? Só para exemplificar essa instrução normativa que a Paula trouxe, que é a 2055 de 2021, são dois artigos, o artigo 75 e o artigo 76. São 26 hipóteses de compensação não declarada. É um absurdo. Eles prevêem compensação não declarada de todos os tipos inimagináveis. É um negócio impressionante.
Bom, e como a Paula já sabe, eu odeio instrução normativa, entendeu? Instrução normativa para mim é apenas opinião, entendeu? Então, a gente conversa no escritório e eu sempre falo para ela que eu odeio instrução normativa, porque ali o fisco acha que ele é legislador, entendeu? E passa por cima da lei, da Constituição, ele não está nem aí, ele acha que a opinião dele é que vale, então, e aí causa alguns entraves que, para o contribuinte, a gente que está na linha de frente com os empresários, é o que a Paula acabou de falar, né? A gente luta, mas depois acontece o quê? Tem que ir para o judiciário, não tem jeito, né? Então, se fosse, né? Se fosse assim permitido, né, que eles mesmos, né, o julgador tivesse um pouquinho mais de conhecimento, né, pudesse já de pronto, né, rever a decisão dele, né, já economizaria e muito, né, o tempo e o próprio dinheiro, né, despesa monetária para você poder ter que entrar com ação judicial e movimentar todo o judiciário, uma coisa que seria muito simples, né, que você vê a ilegalidade a olhos vistos, né? Então é complicado, por isso que eu não suporto essa normativa. Inclusive, até acredito que, né, de acordo com a observação do Márcio, eu acho que pode ser algo que seja até futuramente, né, porque não há dúvidas que eu acho que as leis que atualmente estão em vigor sobre a reforma tributária, a maioria vão ter questionamentos judiciais em breve, né? Não tenho dúvida. E essa regra específica, Márcio, da questão da proibição da análise da viabilidade, eu até localizei, eu sabia que tinha uma súmula, eu não lembrava o número, mas tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal, a 473, que ele estabelece que a administração pode anular os seus próprios atos com derivados de vício que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos. Então, assim, a gente já tem determinação do Supremo Tribunal Federal dessa possibilidade, a gente tem a Constituição Federal, que ela vai um pouco além, que ela fala sobre que o controle de constitucionalidade é difuso, então ele pode ser feito por todas as instâncias de poder, para poder regular o ordenamento jurídico e manter uma ordem jurídica em equilíbrio. Então, possivelmente, eu acho que isso vai ser algo atacado em ações judiciais para discutir, enfim, para discutir a validade dessas normas frente à Constituição, porque eu acredito que ela vai completamente de encontro. Então, assim, eu falei de uma questão de legalidade frente à lei federal, por exemplo, mas assim, até uma questão de legalidade, por exemplo, falar da própria constituição da lei, né, feito por alguém incompetente, quando ela for aplicada sem uma anterioridade, por exemplo, sem seguir os princípios da anterioridade ou anual ou nonagesimal, então, assim, essa parte nos preocupa muito também, porque ela amplia para a arbitrariedade total e completa do legislador, né? A gente sabe que, obviamente, em tese, toda lei que entra em vigor é válida, mas a gente tem instrumentos de controle de várias instâncias para que isso seja sempre, para que o ordenamento jurídico se autorregule. Então, a gente tirar isso do âmbito administrativo a nível, né, quase que nacional, né, porque, querendo ou não, são todos os municípios e todos os estados. Então, como isso vai vir daqui para frente, como isso vai nos atingir. Eu não sei se tem alguém aqui que trabalha assim, com julgamentos ou acompanha essa parte mais administrativa do julgamento da administração, mas assim, que possa dar até algum depoimento em relação a como acontece isso na sua gestão municipal, assim, eu usei um exemplo que eu tenho como advogada, né, que geralmente não há esse controle de legalidade. É muito difícil acontecer. Mas acho que só o fato de não ser proibido já nos dá um pouco de garantia, eu acho,
e um pouco de segurança jurídica, né? Ter essa vedação realmente já extrapola qualquer possibilidade da gente ter um julgamento justo, adequado, conforme a legalidade, que é o nosso medo, né? Que quem dera que se a gente realmente conseguisse resolver todos os problemas, ou pelo menos a maioria deles administrativamente, né? Advogado, não, ao contrário do que muitos pensam, advogado não gosta de entrar com processo, dá trabalho, tem que falar com o juiz, é moroso. Então, se a gente conseguisse resolver na via administrativa, a gente ficaria muito mais feliz. Que traga segurança jurídica, estabilidade e previsibilidade, e vai para um judiciário que também tem valores altos a ser. Claro, para a economia do país como um todo. O Osmar tá quietinho, balança a cabeça, pensa, pensa. Você Vamos, está Osmar. mutada, Paula. Eu tô vendo. Perdão, gente, eu tô confundindo toda com esse negócio de. Mas assim, o que eu perguntei agora há pouco foi tipo, alguém tem alguma dúvida, alguém tem uma observação, ou até uma discordância para fazer. Isabel já fez que não discorda. Isabel, quando discorda, ela fala, a gente já sabe. Guilherme, Arliana. Estou meio quietinho aqui porque tudo que a Paula falou, né, a gente vivencia em conjunto no escritório. Então, realmente, essas são as aflições que a gente passa diariamente. E, como eu falei anteriormente, o meu receio, né, e quase certeza, é que a gente vai começar tudo do zero, né? Vamos começar todas as discussões novamente. A gente já tem, como a Paula disse, a gente já tem uma jurisprudência administrativa e judicial já consolidada. Isso nos traz um pouco de segurança jurídica. Porém, agora a gente vai começar a navegar no mar totalmente inóspito e totalmente novo, né? E com novas decisões, novos entendimentos, tudo novo, né? E para nós, como advogado, é, é, alguns dizem que é bom, né? Porque a gente vai ter muito trabalho. Porém, com certeza, nós gostaríamos que tudo fosse muito mais simples, muito mais seguro, né? Para que a gente pudesse trabalhar um pouco mais em paz, né? Mas vamos lá, né? Foi isso que nós escolhemos por fazer, então vamos que vamos, né, Edson? É isso, Osmar. Eu acho, e são questões que talvez sejam até mais simples de resolver do que a gente imagina, como, por exemplo, incluir representantes da OAB e do CEF, do Conselho Federal de Contabilidade, nos conselhos consultivos do Comitê Gestor. Trazer o contribuinte para a conversa, porque, por enquanto, assim, embora seja difícil, porque nem estados e municípios estão participando direito dessa conversa, mas trazer também, além de estados e municípios, o pessoal de carreira, trazer o contribuinte, advogados, contadores, para editar as normas que vão cuidar do comitê gestor, fazer as entidades participarem dessas decisões normativas e da uniformização das decisões também, e, de novo, puxando sardinha para o lado contábil, fortalecer essas decisões técnicas para que elas tenham uma convergência contábil favorável ao ambiente de negócios do Brasil. Mas aí, Porque como é que você acha que a OAB
o Conselho de Contabilidade poderia participar do comitê gestor? Só se fosse através de uma parceria, né? Sim, através de um convênio, Isabel, exatamente. E principalmente no começo da criação das normas que vão reger o IBS, né? Para que, primeiro, a gestão fique mais democrática. Segundo, para que não se caracterize esse superpoder que a gente tá colocando aí. Então, fortalecer esses convênios com a OAB e com o CFC, sem dúvida, são muito importantes para fazer esse comitê de gestão funcionar, porque Eu acho é, também que, em relação à questão dos convênios, eles vão fazer até com as procuradorias, principalmente as municipais, que não vão ter representação, né? pois é, pois é, exatamente. Além disso, né? Porque como de julgamento, muitas são formadas apenas por servidores dos estados. Não tem participação municipal. E aí como é que fica um município pequeno? Então, você tem, óbvio, você vai ter os fundos de participação do IBS, você tem o Fundo de Combate à Pobreza, mas ainda assim, além de ser muito restrita, né? Que dirá dos contribuintes nessa, É. nessa, né, Ou nessa seja, a elaboração. paridade não vai existir, né? Pelo menos no início, com a quantidade de municípios que a gente tem. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E é difícil, né, Isabel, você dizer que está representando os interesses municipais se não tem nenhum conselho ou não teve nem uma participação dos procuradores municipais, que sabem melhor do que ninguém a realidade do seu próprio município, na elaboração e no julgamento dos próprios casos. Acho que vai ser mesmo só na questão de tipo de, por meio de convênio, eles fazerem um assessoramento de vai ser a pauta, como que o município intervém juridicamente, as decisões dos tribunais, né, fiscais locais, para repassar para eles, para poder fazer tipo um aparato assim do que já ocorre e eles poderem se basear. Acho Mas que dá, mais do que isso, eu não acredito que os municípios vão ter participação, não. dá até Acho para que vai fazer uma. Ah, desculpa. Pode deles, falar. vai, o poder do comitê gestor vai predominar. Isso dá até para fazer uma analogia, óbvio que não completamente correta, do papel do Ministério Público, por exemplo, nas ações judiciais cíveis que ele tem competência para fazer parecer. Então, né, hoje o juiz se manifesta, às vezes, dependendo do caso, o procurador se manifesta, né, aliás, tem inicial, então o procurador se manifesta, né, fazendo a contestação, mas em alguns casos o Ministério Público é chamado para fazer um parecer. Só que é aquele questão, um parecer opinativo. O juiz pode entender, entender pela opinião que foi dada pelo Ministério Público, ele pode ignorar completamente. Então, talvez, assim, o que possa acontecer para eles tentarem dar um pouco de voz a esses municípios, ao contribuinte, né, enfim, que está completamente alheio a essa regulamentação, é isso, sei lá, dar a possibilidade de, nos processos haver um parecer opinativo daquele representante do município tal na situação em que lhe afeta. Mas, assim, mesmo assim, ainda é muito pouco, né, para... acho que para determinar a arrecadação, que querendo ou não, a arrecadação é o coração, né? É o que faz mover o município. Então, assim, você está pegando o coração do município, colocando na mão de estranhos, e eles não podem nem, enfim, nem participar, nem opinar, nem manifestar o seu ponto de vista em relação àquele caso em específico. É isso, gente. Então, assim, eu coloquei lá as perguntas no grupo, mas, assim, elas tinham até a ver com arrecadação e a gente indiretamente acabou tocando no assunto delas.
foi respondida tanto nessa quanto na outra explicação que tivemos anteriormente. Só vou perguntar mais ou menos se alguém tem mais alguma observação, alguma dúvida a ser feita. Enfim, então acredito que não, está todo mundo cansado já. E, E Paula, você vai colocar no grupo esses slides de hoje, né? posso colocar assim, que aí vocês dão uma leitura mais geral, com todas as observações feitas. Mas, Sim. enfim, eu queria agradecer imensamente pela disponibilização de tempo do Osmar e do Edson para estar aqui conosco. Entendo que talvez dessa vez foi um pouco o contrário, né? Tivemos muitos ouvintes, pouco partícipes, mas também compreendo que não acho que a gente deveria estar a gente está em lados opostos em relação ao sujeito ativo e sujeito passivo. Mas eu acho que nesse momento, tanto a voz do contribuinte, que é representado pelos advogados, tanto a voz dos procuradores, que representam os interesses municipais, tem que ser uma só voz em busca de sanar qualquer irregularidade. Então, assim, nosso objetivo foi tentar trazer para vocês um pouco desse outro ponto de vista que nós temos em relação às dificuldades que o contribuinte tem no acesso à justiça administrativo e, consequentemente, que esbarra na superlotação dos processos judiciais. Mas é isso, eu queria agradecer muito ao Osmar e ao Edson pelas explanações, pelas observações feitas. Passo agora a palavra para eles para, enfim, se despedir do grupo e a gente fazer o encerramento aqui da reunião de hoje. Eu Bom, acho também, Paula, Pode rapidinho, falar. que em relação ao comitê gestor, é como se fosse uma reformulação do Pacto Federativo, né? Do federalismo em si, porque é como já foi dito aqui, né? Vai ficar um superpoder assim em relação a ele e vai tirando a autonomia financeira dos municípios e dos estados. Embora a gente saiba que o Pacto Federativo não seja só a parte financeira, mas de certa forma vai ferindo assim, né? Não só financeira, né? Legislativa também não, porque como na exposição. Eita, só um instante, não, passo já para você. Porque como foi bem explanado, os municípios vão ter poder apenas de definir a alíquota. Ele perdeu completamente a função legislativa. Desculpa, Osmar, pode continuar. não, não, eu só queria realmente reforçar aquilo que eu falei no começo, de que essa questão do Pacto Federativo, né, hoje, queira ou não, se tornou uma abstração mesmo, né? Ou se tornou uma coisa meio inócua, porque tentaram fazer com que esse pacto federativo, né, o conceito dele não fosse usurpado em virtude da questão de ter colocado compartilhamento, né, entre todos os municípios e estados em relação ao IBS, né? Porém, quando foi colocar realmente o poder na mão dos municípios, dos estados de legislar sobre os seus tributos, né, isso foi tirado, né? Ficou tudo com a União. Então, e colocado realmente na mão da União, né? Então, hoje não existe, na minha opinião, não existe pacto federativo, né? A União ela vai fazer com que a tributação vai ser de acordo com o que ela quer, né? Eh, eu não sei como que isso chegou, isso passou, né? Política, né? Mas, assim, realmente, municípios e estados como diz o ditado, vão comer na mão da União, né? Isso aí pode ter certeza que logo, logo as coisas vão começar a se modificar e realmente os municípios vão começar e o Estado, né? A ter que pedir benção, né? Para a União para poder continuar arrecadando, né? E como a Paula disse, né? O que sobrou para os municípios e estados definir a alíquota só, né? Então a- é uma diminuição do poder dele, né, do Estado do município gigantesca, né? Porque até então ele podia legislar como quisesse, né? Inclusive com isenções, né, com vários tipos de benefícios, e isso acabou tudo, né? Então, vamos ver como é que vai ficar. Não sei se estamos terminando aqui, mas primeiro eu quero mais uma vez agradecer a Paula que pelo convite, é uma honra poder estar aqui com vocês, né?
Não sei se eu consegui ajudar em alguma coisa, mas estou à disposição. Se precisar de alguma coisa, ah, é só entrar em contato. Muito obrigado, viu? Um abraço. Bom, pessoal, obrigado, Paula, pelo convite e foi um prazer colocar esse ponto de vista mais econômico e financeiro sobre a ótica fiscal e contábil dos impactos do comitê gestor, até seguindo essa questão de para os estados e municípios ficou só a definição de alíquota, reforço de novo, vai trazer impactos econômicos não só aos municípios, mas também à forma de se fazer negócios no Brasil. Isso corre o risco de se ter um impacto econômico muito grande que ainda não foi medido, ainda não foi discutido, mas que pode trazer muita dor de cabeça para municípios, para estados menores e para contribuintes. A gente precisa ficar vigilante em relação a essas questões. Pequenas empresas e as médias empresas correm um grande risco, né, delas não serem mais atrativos para as empresas, de fazer aquela compra, né? E aí Exatamente, elas, Isabel. muitas delas, se não tiverem um planejamento tributário correto, elas vão acabar fechando. Sim, corremos esse risco, Isabel. Corremos esse risco porque vai ficar difícil você fazer relacionamento empresarial. Dependendo da infração que você tiver, dependendo da contingência tributária que você tiver, você pode ter um impacto, pode-se ter um impacto econômico muito grande nas demonstrações financeiras das empresas, e isso afeta toda a cadeia econômica do país, inclusive E chegando em também estados e municípios. tirou, para mim também realmente tirou no meu ponto de vista, assim, pelo que eu já andei analisando, já tirou muito poder do Estado e dos estados e dos municípios, porque era para ser tudo compartilhado de início, né? Mas aí acabou que não foi só a parte financeira e ficou tudo na mão da União. É isso aí. Então, a gente precisa ficar vigilante e acompanhar essa formação desse comitê gestor bem de perto mesmo. Paula, obrigado. Obrigado, Osmar. Obrigado a todos. Foi um prazer. A gente está à disposição por aqui também. Isso, Tá, gente. Júlia? Boa noite. Obrigada por tudo aí. Bom descanso. Tá logo. Até. Boa noite.